Olá, seja bem-vindo à Prova ESA. Sou o professor Luciano Vernieri. Hoje, na nossa revisão, vamos falar das grandes navegações e o período pré-colonial. Vamos para a nossa primeira parte. Introdutoriamente, vamos fazer aqui um apanhado geral de como estava a Europa antes do período das grandes navegações, para que nós possamos compreender como se davam esta época, né, para a gente poder compreender como que se desenvolveu as grandes navegações, por exemplo. A Europa medieval, durante o predomínio do feudalismo, a Europa ela se dividia em diversos reinos. E o poder político estava nas mãos de quem? Dos senhores feudais e dos líderes das comunas. E o que são as comunas? Eram cidades medievais que adquiriram uma autonomia política. Então o poder era partilhado entre esses dois grupos, senhores feudais e líderes das comunas. Não havia um único rei, por exemplo. Era tudo descentralizado. Só que vai ocorrer alguns fatores que vão desestruturar o feudalismo, como por exemplo, o desaparecimento gradual da servidão, ou seja, os servos eles não vão querer mais trabalhar para os seus senhores, no caso os senhores feudais. Vai ocorrer muitas revoltas de camponeses, vai se haver um amplo desenvolvimento do comércio e, consequência disso tudo, o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. E nisso, com esse desaparecimento, vai começar a surgir a figura de uma monarquia nacional, ou seja, a figura de um poder centralizado na figura de um rei. A formação das monarquias nacionais não vai ocorrer, lógico, de uma forma imediata em todos os lugares da Europa e ao mesmo tempo. Algumas regiões, por exemplo, Portugal, né, Castela, depois que será a Espanha, por exemplo, o Reino de Aragão, isso tudo foi ao longo do tempo, não foi tudo de uma vez só, tá? Há alguns fatores, né, alguns setores, na verdade, da nobreza e da burguesia estavam interessados, né, nesta unificação. Por quê? Porque até então não se havia uma padronização de leis, uma padronização de moedas, de estradas, né, as estradas eram precárias, segurança também era muito precária, então havia uma necessidade de centralizar um poder nas mãos de um único soberano de todo o território em que houvesse uma lei, uma legislação dentro daquele território válida para todos os habitantes daquela região. E o rei não governa sozinho, ele precisa de alguns setores, né? Então foram se desenvolvendo algumas medidas para que fosse possível melhor administrar este reino. Por exemplo, vai ter a burocracia administrativa. O que é essa burocracia administrativa? São corpo de funcionários que vão atuar juntamente com o rei na administração do reino. Uma força militar. Até então não se havia uma força militar, não havia uma segurança. Com a questão do reinado, houve a necessidade de, então, instituir uma força armada para o quê? Salvaguardar, né, os limites do reino, por exemplo, e até mesmo interno, né, contra assaltos, enfim. Também foram criadas leis e justiças unificadas, válidas em todo o reino, e um sistema tributário para sustentar o Estado. Então havia necessidade de uma carga tributária, ou seja, de recolher impostos para então manter o reino. Vamos falar agora então da formação de Portugal brevemente. Lembrando que essa matéria, ela por si só, ela não vai cair na prova da ESA, mas é importante nós termos esse conhecimento prévio para compreendermos, né, o desenrolar das grandes navegações, por que se deu essa descoberta da América, do Brasil, né, e assim por diante. Acontece que lá nos séculos, por volta dos séculos V e VI, povos germanos e romanos que habitavam a Península Ibérica, quando nós falarmos em Península Ibérica, estamos falando em quem? Portugal e Espanha, tá? Lógico, mais adiante. Mas falar Península Ibérica são esses dois países. E esses povos se converteram ao quê? Ao cristianismo. Mas acontece que algum tempo depois, já no século VIII, muçulmanos, oriundos da onde? Do norte da África, vão invadir a Península Ibérica. E vai haver um período de luta, de guerra e tempo de paz. No tempo de paz, houve o quê? Um intercâmbio cultural, uma miscigenação. Por exemplo, nós vamos ter os portugueses e também os espanhóis muito influenciados pelas práticas de navegações dos muçulmanos, que eram hábeis navegadores.
Porém, embora houvesse momentos de paz e de intercâmbio, também havia, né, uma luta. E qual era o nome dessa luta? Era a chamada Reconquista, que era uma tentativa de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Tá? E a Reconquista vai colaborar para, né, a formação de alguns reinos católicos, como foi o caso do Condado de Portugal ou Condado Portucalense, que vai dar origem então aí, lá pelo século IX depois, né, a Portugal. Portugal, dado uma centralização política precoce, não teve uma administração feudal. O que isso quer dizer? Que embora tivesse lá nessa região de Portugal vários feudos, né, durante o feudalismo, não eram setores independentes, todos deviam, né, responder ao conde, né, que era o que dominava ali o condado de Portugal, né, de Portugal, e depois, né, lógico, ao rei. Então não eram feudos independentes como nós temos em outros setores, em outras partes da Europa, durante o período do feudalismo. Nós vamos ter, durante esta formação do Estado português, nós vamos ter a chamada dinastia de Borgonha. Essa dinastia é importante porque ela vai ser responsável pela luta contra a presença muçulmana e conquista dos territórios, os territórios do atual Portugal, por exemplo. Ela vai conseguir expulsando os mouros e vai fazendo com que vai se aumentando o reino. E vai se unificar muito o poder nas mãos do rei, do soberano. Portugal, embora ele tenha lutado contra a presença moura, ele foi bastante influenciado pelas práticas de navegação muçulmana. Né? Por quê? Nós vamos ver que a economia portuguesa ela estava basicamente voltada à questão agrária. E depois nós vamos começar a ver que Portugal vai ver na aventura marítima, no comércio marítimo, né, uma saída para enriquecer. E vai começar então a se lançar ao comércio marítimo. Só que acontece o seguinte, essa dinastia ela vai ter um fim. Quando? Quando Dom Fernando, que era rei de Portugal, vai morrer quando? Em 1383, e ele não possui herdeiros do sexo masculino. Cultura da época, né, para ser sucessor direto ao trono, o rei precisava ter um filho homem, não podia ser mulher. Né? Então, como Dom Fernando morreu, não tinha herdeiro, encerrou-se a dinastia de Borgonha. Só que é o seguinte, a esposa do rei falecido, a dona Leonor Teles, a rainha, ela queria entregar o trono lusitano à filha Beatriz, que era casada com o rei de Castela. Só que é o seguinte, comerciantes e banqueiros, vendo a chance de enriquecer com o comércio marítimo, com a expansão marítima, vai se unir a quem? A Dom João, que era mestre da cavalaria de Avis, irmão bastardo de Dom Fernando. Tá? Então, o que é irmão bastardo? Era um filho, né, do pai de Dom Fernando, né, do antigo rei de Portugal, porém, a mãe dele não era legítima, era uma concubina, uma prostituta, enfim. Não era alguém, não era a rainha, não era filho da rainha com o rei, mas sim filho de um ato ilícito, vamos dizer assim, e não era herdeiro direto ao trono. E vai haver uma luta contra as intenções da unificação entre Portugal e Castela. Né? A Castela, hoje, atual Espanha, recebeu o nome de Revolução de Avis. E dessa Revolução de Avis, Dom João encabeçou esta revolta. Né? Ele vai, então, vencer a questão da sucessão dinástica portuguesa e vai inaugurar a chamada Dinastia de Avis. Essa dinastia vai ser a dinastia do descobrimento do Brasil. Tá? Então nós temos que entender isso. Dinastia de Avis. Período de intensa centralização política e prioridade de expansão marítima. E vai ser durante a dinastia de Avis que se dará o descobrimento do Brasil. Então, se cair na prova, qual foi a dinastia portuguesa durante o descobrimento do Brasil? Dinastia de Avis. Eu não posso me esquecer deste detalhe. Vamos falar agora da expansão comercial marítima. O que acontece é o seguinte, como os muçulmanos eram hábeis navegadores e os portugueses queriam se aventurar também nesse comércio. Ali, a partir do século XI, alguns setores ligados à administração pública do reino português ambicionavam enriquecer por meio deste comércio marítimo. Só que vai acontecer o seguinte, acontece que havia um concorrente muito forte, na verdade, dois concorrentes muito fortes de Portugal, que eram os genoveses e venezianos, que dominavam
o comércio marítimo de especiarias e artigos de luxo. Aonde? Na Idade Média, que eram quem? Os genoveses e os venezianos. Seguidamente, cai na prova da ESA a questão falando dos genoveses e venezianos. Quem é que dominava o comércio de especiarias pelo Mediterrâneo? Genoveses e venezianos. E o que são especiarias? Especiaria é uma palavra que deriva do latim espécia, que significa uma substância ativa e valiosa. E eram utilizadas principalmente em quê? Em remédios, perfumes, temperos e conservantes para o quê? Para alimentos. Por exemplo, no inverno, devido à falta de forragem no inverno, de pastagem, havia necessidade de matar muito gado, de abater muito gado, e a carne muitas vezes acabava estragando, porque não havia quem a consumisse. Então, para conservá-la, né, e melhorar o seu gosto, eram utilizadas as especiarias. Na ausência da especiaria, era usado o sal. Tá? Então, o sal não é uma especiaria. O sal era, ou seja, eu não tenho especiaria, eu uso o sal. Por exemplo, aqui temos alguns exemplos de especiarias orientais, por exemplo, o próprio cravo da Índia. Onde é que era comprado especiarias? Principalmente na Índia. Então, cravo da Índia. Vamos ter a canela, noz moscada, anis estrelado, gengibre e pimenta do reino. Então, os genoveses e venezianos, eles navegavam pelo mar Mediterrâneo e lá nos portos que haviam no mar Mediterrâneo, principalmente Constantinopla, Trípoli, Alexandria e Tunis, adquiriam essas especiarias e os artigos de luxo, por exemplo, tapeçarias, tecidos, né, seda, enfim. E depois revendiam na Europa os produtos por preços elevados. Então você imagina o valor desse comércio. Por exemplo, né, o produto já chegava nesses portos por um valor. Os comerciantes genoveses e venezianos chegavam lá, compravam por um valor e revendiam na Europa por outro, muito maior do que aquele próprio, né, primeiro produto lá adquirido. Vamos ver agora os fatores que impulsionaram a expansão marítima no século XV. Primeira delas, tomada de Constantinopla. Por quem? Pelos turcos otomanos em 1453. E esse é o marco, segundo os historiadores, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Havia também uma necessidade de novos mercados. Por quê? Porque havia uma pequena industrialização, digamos assim, um começo, né? Alguns países seus produtos agrários, né? Até mesmo pequenas fábricas, né? Ferro, enfim, que havia uma necessidade de comercializar com outros povos. Então havia necessidade de novos mercados. Falta de metais preciosos, principalmente para a compra de especiarias. Era a moeda de troca da época. Ou seja, eu tinha ouro, eu comprava especiaria no Oriente. E interesse dos Estados nacionais para aumentar o poder do rei. Por que isso? Porque havia uma necessidade, né, de aumentar os seus territórios, expandir, conseguir colônias, porque isso aumentava também o poder do rei. Propagação da fé cristã católica, devido ao sucesso das cruzadas. Então, as cruzadas da Idade Média foram um sucesso para a igreja e, ainda com esse espírito cavalaresco, né, eles vão o quê? Vão embarcar nos navios nesta aventura marítima para o quê? Levar a fé cristã católica. Ambição material era o desejo de enriquecer. E não menos importante, o progresso tecnológico, né? Ou seja, com a aprimoramento da cartografia, né? A utilização da bússola, da caravela, etc. Navegação marítima. Agora vamos ver alguns problemas desta investida, desta aventura. Primeira coisa, no século XV não se conhecia a forma exata do planeta. Ou seja, não sabia se era redondo, se era quadrado, se era plano, se era uma pizza. Não se sabia. Havia muitas lendas, abismos e até mesmo essas lendas, monstros marinhos, né, geravam um clima de insegurança. Por exemplo, quando nós olhamos aquele filme dos Piratas do Caribe, que narra mais ou menos nesta época das navegações, né, o século XV, XVI, XVII, nós vemos ali várias lendas que certamente haviam nessa época das navegações, né? E muitas dessas lendas eram confirmadas, porque saiu um navio, né, para navegar e não voltava mais, né? Ou seja, naufragava, encontrava tempestades, enfim. Havia muito medo de empreender grandes viagens marítimas, principalmente pelo Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso.
Então, se vir na prova da ESA, né? Qual dos oceanos é conhecido como Mar Tenebroso? Oceano Atlântico. Só que é o seguinte, havia uma questão que era a oportunidade de enriquecer, isso enchia os olhos das pessoas, por isso que muitos, né, se lançavam a esta aventura marítima aí. Seguindo na navegação, as condições dos navios eram péssimas, né? Havia falta de água potável e de alimentos, principalmente de vitamina C, que ocasionava a morte de muitos marinheiros por meio do escorbuto. Isso não vai ser algo somente do século XV, isso vai se prolongar durante o século XVI, XVII, XVIII. Até mesmo na vinda da família real para o Brasil nós vamos ter esse problema, tá? Dos navios serem muito mal acomodados. A navegação marítima somente foi possível graças ao quê? Aos avanços tecnológicos e alguns conhecimentos que foram sendo testados na época. Por exemplo, nós vamos ter a caravela. A caravela, por incrível que pareça, é uma invenção portuguesa. E eu já vi cair na prova da ESA uma questão falando sobre a caravela, né? A caravela é uma invenção portuguesa, um navio leve, facilmente movido pelo quê? Pelo vento, independentemente do lado que soprasse. E uma de suas características era a vela triangular, né? A vela latina. Também houve o aprimoramento da cartografia. Com as viagens foi possível elaborar mapas mais precisos. E esses mapas que eram elaborados, eles eram considerados segredos de Estado. Contudo, o segredo se perdia quando um navegador passava para outro país, né? Também havia a questão da bússola, que era uma invenção chinesa, levada por quem? Olha aí, pelos árabes para a Europa, onde começou a ser utilizada pelos navegadores. A noção que a Terra era redonda. Surgiu essa ideia no século XV que a Terra poderia ser redonda. Muitos marinheiros vão se aventurar para comprovar essa tese, tá? Querendo dar a volta ao mundo, como foi o caso do genovês Cristóvão Colombo, que pensou em dar a volta ao mundo e chegar às Índias e acabou chegando na América. Vamos ter aí, por exemplo, também a invenção da pólvora, né, pelos chineses, que juntamente com os canhões eram utilizados pelos navegadores para proteger os navios contra ataques. Vamos ter também o astrolábio e o quadrante, né? O quadrante ele é mais antigo que o astrolábio, porém a sua funcionalidade, o seu objetivo é praticamente o mesmo, que era o quê? Conferir a latitude e a longitude, medindo através do quê? Da altura dos astros. Esta questão normalmente cai muitas vezes na ESA, já vi cair mais de uma vez, a respeito falando do primeiro país a se lançar nas grandes navegações do século XV. Foi quem? Foi Portugal. Então, se vir lá na prova qual foi o pioneiro ou o primeiro país a se lançar nas grandes navegações do século XV, foi quem? Foi Portugal. Por quê? Por conta da centralização administrativa, da ausência de guerras, da posição geográfica e do mercantilismo. Então, dentre aquelas razões pelas quais Portugal, então, ou seja, são razões para o pioneirismo lusitano, citamos esses 4 elementos que vamos ver agora mais pormenorizadamente. Centralização administrativa. Como eu já falei, Portugal centralizou a administração intensamente durante a dinastia de Avis, a dinastia das grandes navegações. Fato que colaborou muito para pôr em prática os projetos da burguesia. Ausência de guerras. Do contrário de outros países, como a França, a Inglaterra, que ainda estavam na Guerra dos 100 Anos, e a Espanha, que estava ainda lutando para expulsar os mouros, quando eu falar mouro, lembro que é o mesmo que muçulmano, tentando se libertar dessa presença, desse domínio. Portugal era um país livre de guerras no século XV. E isso vai lhe conferir tempo para então, né, se aventurar aí a mares nunca dantes navegados. Posição geográfica. Esse fator não é menos importante, mas é muito importante. Por quê? Porque Portugal é banhado em toda a sua costa pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Tenebroso. Fato, né, que o facilitou aí a poder navegar. E o mercantilismo. Basicamente, esta prática mercantilista, né, embora isso tenha variado de país para país, os traços são coincidentes, podemos dizer. E basicamente, a prática mercantilista ela está alicerçada em 4 pilares. O primeiro deles é o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo é a riqueza do país e está intimamente ligada à quantidade de ouro e prata que há em seus domínios. Ou seja,
A riqueza do país está intimamente ligada à quantidade de ouro e prata. Ou seja, eu tenho mais ouro, mais prata no meu país, eu sou mais rico. Balança comercial favorável. As exportações devem ser maiores do que as importações. Ou seja, eu devo favorecer que eu venda mais e compre menos, né, produtos. Protecionismo é estimular a fabricação de produtos e evitar ao máximo a saída de matéria-prima. Ou seja, ao invés de eu exportar, de eu vender, por exemplo, madeira, eu construo a mesa e vendo a mesa, e não vendo a madeira, por exemplo. Isso quer dizer o protecionismo, é proteger as minhas riquezas naturais. Intervenção estatal é a imposição de tarifas e taxas alfandegárias pelo Estado, né, na tentativa de quê? De estimular a industrialização, tá? E evitar, né, a importação. Ou seja, olha, você tem um produto que é produzido no país, é um valor. Você quer comprar do exterior, é mais caro o mesmo produto. É isso que é esta questão da imposição de taxas, de tarifas alfandegárias. Escola de Sagres. Então vamos lá. Vamos partir agora para as navegações portuguesas. Acontece que as navegações portuguesas tiveram início com a conquista de Ceuta, em 1415. Ceuta era um entreposto comercial, né, no norte da África, que era dominado por quem? Pelos muçulmanos. Após a conquista de Ceuta, né, ela deixou de ter a sua importância. Então, Ceuta, um local que era abastecido pelos muçulmanos, foi conquistado pelos portugueses. Foi o início da navegação portuguesa, conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Voltando de Ceuta, o infante, que é um filho de Dom João I, filho do rei, porém não herdeiro direto ao trono, retornou de Ceuta, dessa conquista, tá? E vai fundar um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres. Nessa escola, vai se reunir astrônomos, matemáticos, construtores de instrumentos de navegação, entre outros, para o quê? Aprimorar as técnicas de navegação. Vamos seguindo. Feitorias. Acontece que a navegação portuguesa, ela vai optar sempre pelo seguinte: contornar o continente africano. Contornando o continente africano, ela vai fundar o quê? Feitorias. O que é uma feitoria? É um entreposto comercial. Era usado ou para estocar produtos ou para comercializar produtos, né? Ou seja, ali nessas feitorias que eram localizadas ao longo da costa, era possível obter ouro, sal, marfim, pimenta e outros produtos e praticar também a escravização dos povos africanos, tá? Como veremos aí mais adiante. Então, a colonização, a cronologia da expansão marítima portuguesa vai se estender por onde? Contornando o continente africano para chegar aonde? Às Índias. Então, qual é o objetivo da expansão comercial marítima portuguesa? É chegar aonde? Às Índias Orientais, né? Fazer um tratado de comércio com as Índias, para o que? Comprar especiarias lá e revender na Europa. Né? Aquilo que os próprios genoveses e venezianos estavam fazendo. Né? Mas como vimos, a rota do Mediterrâneo era dominada por quem? Pelos genoveses e venezianos, porém, lembramos que lá em 1453 houve o quê? A tomada de Constantinopla. E esse fato vai barrar a passagem pelo mar Mediterrâneo, sendo necessário, né, que haja o quê? Uma busca de uma outra rota comercial para se chegar às Índias. Os portugueses pensaram, olha, vamos descendo aqui, né, contornando esse continente africano até nós chegarmos a algum lugar, tem que ter uma passagem. Esta era a ideia da época. Tá? Mas na cronologia da expansão marítima, nós temos que atentar para a primeira expedição, que é em 1415, né, com a conquista de Ceuta, no norte da África. As demais aí que estão no fundo preto não são assim algo que possa vir cair na prova da ESA, eu até mesmo até hoje não vi, né, caiu uma questão desses outros fatos, tá? Mas do primeiro, tá? Mas, por exemplo, 1419, chegada aí de Madeira. 1431, né, reconhecimento do arquipélago dos Açores. Em 1434, guianos ultrapassam o Cabo Bujador. Em 1443, Nuno Tristão atinge a Senegâmia. 1443, Inês Dias ultrapassa a Foz do Senegal. 1402, Diogo Cão descobre o Zaire. Enfim, o que dá para compreender disso tudo? Isso tudo está onde? Contornando o continente africano. Tá? Então essa é a questão. Porém, lá em 1488,
né, a tão sonhada passagem para chegar às Índias foi descoberta. Por quem? Por Bartolomeu Dias. Ele vai atingir o cabo sul-africano, tá? Chegando lá, ele vai dar o nome para esse cabo de Cabo das Tormentas, porque lá ele chegou, encontrou uma tempestade e avisou o rei, olha, descobriu o Cabo das Tormentas. E aqui dá para, olha, dá para continuar contornando aqui, quem sabe chegar às Índias, tá? E nessa ideia de chegar às Índias, o rei Dom João I ainda, mudou o nome do local para Cabo da Boa Esperança. Esperança de chegar aonde? Chegar às Índias. Então, Bartolomeu Dias concebeu o nome de Cabo das Tormentas. Por quê? Porque enfrentou uma tempestade. Já o rei, mais otimista, com a esperança de chegar às Índias, mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. Quem era o rei? Dom João I. Não confunda, tá? Por que eu não falo não confundir? Porque na próxima expedição, que é importante nós termos conhecimento, que é a de Vasco da Gama, 10 anos após, em 1498, Vasco da Gama foi enviado por quem? Por Dom Manuel I, e não por Dom João. Então, quem era o rei de Portugal durante a expedição de Vasco da Gama? Dom Manuel I. Dom Manuel vai enviar essa expedição, e Vasco da Gama vai passar pelo Cabo da Boa Esperança e vai chegar aonde? Às Índias, a Calicut, na Índia. Chegando em Calicut, ele vai retornar, tá? Retornando de Calicut, com um carregamento 60 vezes maior do que o custo da expedição, como diz o Cotrim, tá? Cotrim fala dessa expedição ter sido muito lucrativa para o rei português, Dom Manuel. Então, Dom Manuel pensou o seguinte, é agora que nós vamos enriquecer. Então, vai acionar, né, um camarada chamado Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadra. Para o quê? Estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente. Então, qual é o objetivo de Cabral? É estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente. Não estava na cabeça de Pedro Álvares Cabral, por exemplo, descobrir o Brasil. Tá? Ou seja, essa ideia, não, a missão de Cabral é descobrir o Brasil. Não, está errado. A missão de Cabral é estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente, com Calicut na Índia. Vamos falar agora da viagem de Cabral. Então, em 9 de março de 1500, zarpou de Lisboa 13 navios, com o destino principal. O destino principal é aonde? Calicut, na Índia. Tá? A tripulação era composta basicamente de 1.500 pessoas. Tá? Então, aí, basicamente o mesmo número do ano, né? 1.500. O comando foi entregue a Pedro Álvares Cabral, que era um nobre português, mas que não tinha muita experiência marítima. Tá? E no dia 22 de abril, então quando se deu o descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, os portugueses vão avistar o monte e vão dar o nome do monte de Monte Pascoal, por ser a semana da Páscoa. Só que é o seguinte, pessoal, Monte Pascoal é o primeiro monte terra avistado, tá? Monte Pascoal não é nome do Brasil, muito cuidado com essa pegadinha. Monte Pascoal não é nome do Brasil. Monte Pascoal é o nome do monte, primeiro monte de terra avistado, tá, pelos marinheiros, pelos portugueses, em 22 de abril de 1500. Motivo? Semana da Páscoa. Quando avistaram, né, quando os portugueses avistaram, acharam que era uma ilha. Né? Eles já tinham encontrado várias ilhas, como por exemplo, Açores, Madeira, Cabo Verde. Então eles olharam, opa, achamos aqui o Monte Pascoal, deve ser o monte de uma ilha, então vai ser a Veracruz, Ilha de Veracruz. Só que depois viram que não era uma ilha, era algo muito maior que uma ilha. Então fizeram que não, então vai ser Terra de Santa Cruz. O nome Brasil vai ser utilizado somente a partir de 1503, então 3 anos depois aí da descoberta, devido à extração do pau-brasil, que era uma árvore abundante no litoral. E no dia 2 de maio de 1500, então ficou pouco tempo aqui no Brasil, né? Depois de ter realizado uma missa, né? Uma missa no dia 26 de abril rezou a primeira missa do Brasil, né? Na qual se deu a posse definitiva da terra. Depois de 1º de maio de 1500 foi realizada a segunda missa do Brasil, né? Aquela que está na pintura de Pedro Américo. E no dia 2 de maio, a esquadra de Cabral vai deixar Porto Seguro na Bahia. Então, onde é que os portugueses chegaram? Chegaram onde? No atual estado da Bahia. Então, aonde é que se deu a descoberta do Brasil? Estado da Bahia. Tá? E rumou para o Oriente, para retomar a sua missão primeira, que era o quê? Estabelecer tratados de comércios com os povos do Oriente. Então, estabelecer sólidas relações diplomáticas com o Oriente,
estabelecer tratado de comércio com os povos do Oriente. Esse é o objetivo de Cabral. Certidão de batismo do Brasil. Acontece o seguinte, pessoal. Acontece que o Cabral pediu para o escrivão da esquadra, que era Pero Vaz de Caminha. Então, quem era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral? Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da esquadra e encarregou de escrever uma carta ao rei falando a respeito da terra recém-descoberta, como era, né, as árvores, como era a fauna, a flora, né, nem esses termos aí certamente nem existiam nessa época, né, ou até mesmo com os índios, né, os povos. Então a carta fala a respeito disso e essa carta vai ser considerada a certidão de batismo do Brasil. Então, se vir na prova, documento conhecido como certidão de batismo do Brasil, a carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Quem foi encarregado de levar essa carta ao rei de Portugal? Gaspar de Lemos. Quem era o rei? Dom Manuel, não podemos esquecer. Tá? Dom Manuel I é o rei do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Rei de Portugal? Dom Manuel. Quem escreveu a carta? Pero Vaz de Caminha. Quem levou a carta? Gaspar de Lemos. Tem que lembrar os nomes. A ESA gosta muito de cobrar nomes. Quem foi que fez tal coisa? Fulano. É normal na ESA acontecer isso aí. Vamos falar agora um pouco das navegações espanholas. Por quê? Porque a Espanha foi o segundo país, tá, a se lançar as grandes navegações do século XV. Então, o primeiro foi Portugal, seguindo de quem? Da Espanha. Acontece que Portugal tinha um ciclo de navegação. O que é um ciclo? É a forma, ou seja, qual é a minha orientação? Vou me orientar para onde? O ciclo de navegação português era oriental, ou seja, navegava contornando o continente africano, né, em direção ao oriente, sempre, né, ou seja, a leste, para chegar aonde? Às Índias. Tá? Esse era o objetivo português. E a Espanha também tinha o objetivo de chegar às Índias, porque também queria participar desse comércio. Tá? Só que, do contrário da navegação portuguesa, os espanhóis vão optar pelo ciclo de navegação ocidental, rumando para o oeste, porque, a partir de uma ideia de que a Terra era redonda, né, queriam dar a volta ao mundo. Acontece que Portugal já explorava o continente africano, então havia uma necessidade de encontrar uma nova rota de comércio, como foi o caso, né, das navegações espanholas, que vão tentar dar a volta ao mundo para chegar às Índias. Então não podemos esquecer que ciclo oriental de navegação, português, rumando para onde? Leste. Ciclo ocidental de navegação, rumando para onde? Oeste. Quem é que fazia isso? Os espanhóis. O motivo que tardou o ingresso da Espanha nas grandes navegações foi a questão da luta contra a expulsão dos mouros, que só vai ocorrer quando? Em 1492. Quando o rei de Aragão, né, Fernando, e a Isabel, rainha de Castela, eles se casaram, né? Então eles se uniram os dois reinos, conseguiram expulsar os mouros dos seus territórios. E aí chegou um genovês, Cristóvão Colombo. Pode ser pegar ratão na prova, hein? Cristóvão Colombo não era espanhol. Cristóvão Colombo era genovês. Tá? Então Cristóvão Colombo não era espanhol. O espanhol Cristóvão Colombo. Não, Cristóvão Colombo não era espanhol, era genovês. Ele vai apresentar um plano aos reis, né, a Fernando e a Isabel, né, de dar a volta ao mundo para chegar aonde? Às Índias. Né, já que a rota pelo continente africano vai ser explorada pelos portugueses. E os reis vão gostar da ideia e vão conceder 3 caravelas, né, para o Colombo. E em 3 de agosto de 1492, quando inicia então as navegações espanholas, Colombo, no comando de 3 caravelas, Santa Maria, Ninha e Pinta, rumando no sentido oeste, ciclo ocidental de navegação, no dia 12 de outubro do mesmo ano, chegou à atual ilha de São Domingos, na América Central. Acontece que Colombo pensava em ter chegado aonde? Às Índias. Quando ele chegou no local, viu os índios, né, que ainda não eram índios, né, lógico, não é. De falar índio, nós generalizamos como se todo índio fosse índio. Né, mas na verdade existem várias tribos, né, várias etnias de índios, por exemplo, né, que hoje nós chamamos de índios. Colombo pensava em ter chegado às Índias
e vai dar o nome de índios aos habitantes que ali estavam. Então, ó, cheguei às Índias, vocês são os índios. Colombo vai comandar mais 3 viagens, então foram 4 viagens de Colombo, e nessas 4 viagens ele não descobriu que ele não sabia que tinha descoberto, né, um outro país. Ele achava que tinha chegado às Índias. A ideia dele era essa. E este engano de Colombo vai ser desfeito pelo florentino Américo Vespúcio. Em homenagem ao Américo, tá? O continente, que deveria se chamar Colômbia, né, e não América, que fora descoberto por Cristóvão Colombo, recebeu o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio, que disse, olha, isso aqui não tem nada de Índia, não. Isso aqui é um novo continente que nós não conhecíamos, era desconhecido para os europeus. E como Américo Vespúcio, ele então desvendou o engano de Colombo, que havia já falecido sem saber que tinha descoberto um novo continente, né? Foi em homenagem a Américo que o continente recebeu o nome de América. O que acontece? Acontece que, após a viagem de Colombo, foi editada uma bula, chamada Bula Intercoetera, em 4 de maio de 1493, pelo Papa Alexandre VI, que era espanhol. Então, o Papa viu o seguinte, opa, os reis espanhóis encontraram terra. Vamos dividir aí para nós, né? Somos espanhóis, vamos repartir com a gente só. Então, ele determinou nesta bula, na Bula Intercoetera, que todas as terras descobertas ou por descobrir que não pertencessem a nenhum rei católico seriam divididas entre quem? Portugal e Espanha. Tá? Seriam divididas entre esses 2 países, entre os ibéricos. O marco, né, desse tratado era uma linha imaginária, né, um meridiano, passados a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, sendo oeste espanhol, leste português. Tá? Então, o que determinava o tratado? Olha, 100 léguas, nós vamos dividir o globo aqui, 100 léguas, um tratado das ilhas de Cabo Verde. Tudo aquilo que estiver a oeste do tratado será espanhol, tudo aquilo que estiver a leste será português. Só que Portugal não vai aceitar os termos da bula, porque ele pensou, poxa, espera um pouquinho, como assim? Só 100 léguas? Vamos aumentar um pouquinho mais. E aí então foi firmado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas um ano depois, em 1494. Da mesma forma como a Bula Intercoetera, esse tratado também determinava que as terras descobertas, ou por descobrir, que não pertencessem a nenhum rei católico, seriam divididas entre Portugal e Espanha. O marco, né, seria um meridiano que passa a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, oeste espanhol, leste português. Então, o que difere um tratado do outro? O que difere a Bula Intercoetera do Tratado de Tordesilhas? A distância das ilhas de Cabo Verde. Bula, 100 léguas. Tratado de Tordesilhas, 370 léguas. Portugal permaneceria explorando a costa africana, tá, que já vinha sendo explorada aí há quase 100 anos, e uma parte do território brasileiro, que ainda seria descoberto, tá? Porque nós estamos falando de Tordesilhas, 1494, 6 anos antes da descoberta do Brasil, né? Essa linha imaginária de Tordesilhas passava atualmente na cidade de Laguna, Santa Catarina, até Belém, né, no Pará, oeste espanhol, leste português. Isso é muito importante, por quê? Porque a Bula Intercoetera, ela vai ser o primeiro tratado, né, proposto entre os ibéricos sobre o mundo, ou seja, proposto por quem? Pelo Papa, né, pela Espanha a Portugal. Só que Portugal não vai aceitar, por isso que é o primeiro proposto e não firmado. Já o Tratado de Tordesilhas vai ser o primeiro tratado firmado entre os ibéricos sobre o Novo Mundo. Então, Intercoetera, proposto. Tordesilhas, firmado. Só que é o seguinte, outros países, como Inglaterra, França e Holanda, não estavam muito satisfeitos com essa divisão, né, do mundo entre os ibéricos. E vão começar a atuar como piratas. O que são piratas? Corsários. Corsários e piratas é a mesma coisa. Aqui corsário já tem o aval aí, né? O pirata ele é um pouco mais, digamos assim, mais livre, né? Não está atrelado a nenhum país, vamos dizer, né? Mas já os corsários eles estão amando, por exemplo, de uma coroa, né, de um rei. E começaram a optar ou pela rota do Atlântico Norte, começaram a povoar, né, regiões que hoje estão os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, uma colônia de colonização mesmo, né, uma colonização, né, e não de exploração. E eles vão começar a navegar ou como piratas ou começar a povoar, né, a questão ali
da América do Norte. Fomos enganados? Essa é uma pergunta bastante complicada, né? Sempre aprendemos que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, mas parece que o Brasil foi descoberto pelos espanhóis e não pelos portugueses. O que acontece? Acontece que uma expedição comandada pelo espanhol Vicente Pinzón chegara à foz do rio Amazonas, quando em 25 de janeiro de 1500, isto é, meses antes da chegada de Cabral na Bahia, que só ocorreram em 22 de abril daquele ano. Dessa forma, os espanhóis chegaram primeiro. Porém, essas terras onde ele chegou já pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, que foi celebrado em 1494. Tipos de colonização. Isso aqui é importante nós entendermos. Por exemplo, há basicamente dois tipos, de exploração ou de povoamento. A de exploração é aquela que o país dominador não tem interesse em desenvolver a sua colônia, como foi o caso do Brasil. Então, o Brasil é uma colônia de exploração. Já uma colônia de povoamento é aquela que havia o interesse do país dominador em desenvolver a colônia, né? Como foi o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Sistema colonial. Então, essas três palavras nós temos que saber muito bem. O que é uma metrópole? O que é colônia? O que é pacto colonial? Metrópole é o país dominador. No caso da história do Brasil, Portugal. Então, Portugal é a metrópole. Então, metrópole é Portugal. Colônia é o país dominado. Nesse caso, quem? O Brasil. E o pacto colonial é o mesmo que exclusivo metropolitano. Falarmos em pacto colonial ou exclusivo metropolitano, estamos falando do mesmo assunto. O que era esse pacto? Era o domínio da metrópole, né, ou seja, de Portugal, sobre a sua colônia, que no caso é o Brasil. E qual era a regra básica do pacto colonial ou do exclusivo metropolitano? Era o quê? Que o comércio de todos os produtos dentro da colônia só podia ser comercializado com quem? Com a metrópole. Né, ou seja, era esse monopólio da coroa em cima da sua colônia, né, da metrópole sobre a colônia. Né? E não podia, no caso, né, a colônia ela concorrer com a metrópole. Ou seja, o Brasil não poderia, por exemplo, comercializar com outros países, mas somente com Portugal. Agora, vamos entrar, então, no nosso período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Tem alguns livros que trazem 1532. Tá? Mas o Gilberto Cotrim fala em 1530. Lembrando, pessoal, é muito importante nós termos em mente que nós temos que estudar para a prova da ESA dentro da sua bibliografia, do que está no edital. Tá? Então, às vezes a gente vai estudando, quer conhecer cada vez mais, vai procurando vários vídeos, e que às vezes o conhecimento daquele professor lá, ele pegou de um livro que não está na bibliografia, por exemplo, que fala um dado diferente. Por quê? Porque história, muitas vezes depende do ângulo que você conta. Tá? Então, muito cuidado com aquilo que vocês estão assistindo, com aquilo que vocês estão lendo. Então, eu montei os slides dessa aula, montei esta aula em cima do livro do Gilberto Cotrim e do Luiz Kochiba com a outra autora lá que agora me fugiu o nome. Tá, pessoal? Então, Luiz Kochiba e Cotrim, tá? Os livros da bibliografia da ESA. Então, a gente não vai pegar outros livros, Boris Fausto, não sei, Laurentino Gomes, tá? Nós não vamos adentrar em outros conceitos, tá? Então, Cotrim fala em 1500 a 1530, pronto. Tá? Nós vamos aqui entrar em debater 72, 70, enfim. O que acontece desse período pré-colonial? Ele tem algumas características muito peculiares. Por quê? Primeira coisa, Portugal não tinha interesse no Brasil no começo, tá? No início. Por quê? Porque não encontrou lucro fácil imediato. Estava procurando o quê? Ouro e prata. Chegou aqui e se encontrou o quê? Para o Brasil. Então, qual foi a primeira riqueza explorada? Para o Brasil. Tá? Do Brasil foi para o Brasil. Primeiro ciclo econômico, tá? Podemos dizer. Já a coroa portuguesa, ela vai se limitar a enviar para o Brasil apenas algumas expedições para conhecer, explorar e salvaguardar a posse. Vamos ver essas três principais expedições, né, que vieram aqui para o Brasil neste período pré-colonial, nesses 30 anos após a descoberta. Vamos falar da expedição de Gaspar de Lemos. Lembram? O mesmo que levou a carta ao rei de Portugal é o mesmo que veio para o Brasil. Foi a primeira expedição oficial ao Brasil após o descobrimento.
Lembrando que Cabral, a expedição de Cabral não era oficial, né? Cabral tinha que ir aonde? Para Calicut, na Índia. Então, qual foi a primeira expedição oficial ao Brasil? Foi a de Gaspar de Lemos. Então, né, muito cuidado aí na prova do Peca-Ratão. Ele vai conhecer e vai explorar grande parte do litoral, tá? E vai nomear alguns acidentes geográficos encontrados, como São Vicente, Angra dos Reis, Cabo São Tomé. E vai trazer consigo o Américo Vespúcio, que vai fundar a feitoria de Cabo Frio. Vamos falar agora um pouco da expedição de Gonçalo Coelho. Essa expedição foi organizada a partir de um contrato de exploração assinado pelo rei de Portugal e um grupo de comerciantes, tá? Dentre eles, Fernão de Noronha, que em 1502 recebeu a primeira concessão de exploração para o Brasil. Por quê? Porque havia o Pacto Colonial, ou seja, a coroa ela descobriu o Brasil, as terras pertenciam a Portugal, né? E já havia o Pacto Colonial, inclusive o monopólio do pau-brasil, né? O chamado estanco, né? Do pau-brasil, ou seja, o monopólio régio. E esse estanco, né, do pau-brasil, ou seja, havia o que? A concessão de exploração do pau-brasil. Ou seja, para alguém vir aqui cortar madeira no Brasil, somente mediante autorização da coroa portuguesa. E a quem foi dada a primeira concessão de exploração do pau-brasil? Foi dada a Fernão de Noronha. Tá? Os navios dessa expedição, de Gonçalo Coelho, de Fernão de Noronha, foi a que chegou à atual ilha que recebe seu nome hoje, que é Fernando de Noronha. Tá? Nessa expedição, na expedição de Gonçalo Coelho, né, lá em 1504, vai ocorrer a primeira entrada no território brasileiro, tá, por Américo Vespúcio. Então, quem realizou a primeira entrada? Vamos ver ainda nessas revisões, nas aulas de revisões, o que são entradas. Mas, basicamente, a entrada é uma expedição militar, patrocinada pela coroa, na procura de ouro e prata, para salvaguardar a posse também. Então, a primeira entrada foi de quem? Foi de Américo Vespúcio. Vamos falar agora das expedições guarda-costas. Pessoal, inúmeras vezes já vi cair na prova da ESA questões a respeito das expedições guarda-costas e de quem comandavam elas, tá? Não está aqui no slide, mas anotem aí. Quem comandava essas expedições era Cristóvão Jacques, tá? Essa expedição, ela era organizada para salvaguardar a posse de ataques estrangeiros, tá? Principalmente de quem? Daqueles que estavam contrabandeando o pau-brasil, né? Os piratas franceses, os espanhóis também. Essas expedições receberam o nome de guarda-costas, por quê? Porque elas tinham a missão de patrulhar o litoral para evitar o ataque estrangeiro. Essas expedições vão, primeiramente, combater os espanhóis em 1516 a 1519, né? Foram algumas expedições, e também os franceses em 1526 a 1528. Só que essas expedições elas não vão obter êxito por conta da extensão territorial, né, do litoral brasileiro da época. Características do período pré-colonial. Isso aqui é muito importante, porque o período pré-colonial ele se difere e muito do período colonial, do período do Império, do período republicano. Tá? Por quê? Porque há umas certas características muito peculiares desse período. Então nós vamos ver que durante esse período, já pelo período pré-colonial, quando viu-se que no Brasil se encontrou o pau-brasil, né, que antigamente era adquirido em outros locais, né, no Oriente também, começou a se explorar no Brasil também, porque viu que era mais barato, tá? Cortar o pau-brasil. Só que é o seguinte, o pau-brasil, ele era usado como tinta, né, corante, devido à sua cor de brasa, por isso que é Brasil, deveria ser feito somente em navios portugueses, ou seja, a partir mediante concessão da coroa, como foi o caso de 1502 de Fernando de Noronha, que é o monopólio do pau-brasil, ou estanco do pau-brasil, é o monopólio régio. Já o termo brasileiro, nesses primórdios, né, do período pré-colonial, era utilizado para os comerciantes de pau-brasil. Somente depois de um tempo, o termo começou a ser usado para designar quem nascia no Brasil. Então, brasileiro não era quem nascia, era quem comercializava para o Brasil. Depois, lógico, né, com a colônia, aí sim vai se começar a usar o termo para quem nasce no território brasileiro. Vamos ver aqui, questão da prova 10 do ano passado, né? Os portugueses faziam uso aí do escambo. Então, vejam bem, escambo e estanco, né? Então, duas palavras muito parecidas, mas com significados bastante diversos. Escambo, eu lembro de bugiganga, tá? B do escambo, eu lembro bugiganga. O que era o escambo?
O escambo é uma prática de troca de produtos. Eu tenho um objeto, eu troco esse objeto por outro. Ou seja, não existe moeda. Isso que é o escambo, é uma troca de um produto por outro. Produtos, tá? Hoje nós usamos o quê? Dinheiro, né? Moeda. Mas naquela época, como não havia, o índio também ia fazer o quê com a moeda de prata? Não estava nem um pouco preocupado. Era mais interessante para o índio um facão, um machado, do que um pedaço de metal de ouro, por exemplo. Ele não estava muito preocupado com isso. Então, o escambo, eu lembro de bugiganga. E o estanco, que é uma palavra muito parecida, que é o monopólio régio, eu vou lembrar de quê? De comércio. Então, estanco, comércio. Escambo, bugiganga. Tá? Então, só para a gente lembrar do B e do C aí. Certo? Vamos seguir. Esse slide é importante imprimir, tirar foto, para poder sonhar com ele. Porque se cair uma questão a respeito desse período, pode ser que venha sobre essa questão. Primeira coisa, não houve escravidão do índio nesse período. Tá? Não houve catequese do índio. Não houve formação de vila ou povoado. Foram apenas formadas algumas feitorias para estocar, para guardar, armazenar o pau-brasil. Não houve plantio de cana-de-açúcar. Tá? O único produto explorado durante o período pré-colonial foi o pau-brasil. Né? Então, se nós formos ver aqui esse período, não houve produção de nada. Houve somente extrativismo vegetal. Ou seja, não se plantava pau-brasil, somente se extraía. O trabalho do índio era pago por meio do escambo e a coroa determinou os tanco do pau-brasil. Certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje. Está aqui as referências que eu usei para montar esta aula, né? O livro do Gilberto Cotrim aí, edição de 2016, a de 2005 também que eu tenho. A do Luiz Koshiba, né, que eu havia falado, que está lá na bibliografia da ESA. Eu agradeço por ter me acompanhado até aqui, tá? Agradeço muito aí ao meu camarada Rafael Santos, que pediu aí que eu ministrasse essas aulas aí para o Aprova ESA. Não se esqueça aí de ler com calma, assistir novamente se ficou com dúvida esta aula, para que tudo fique armazenado aí, né, para conhecimento. Qualquer dúvida aí, manda pra gente, tá? Manda pro pessoal da Aprova ESA e com certeza essa dúvida chega até mim, a gente faz um novo vídeo, faz alguma explanação a respeito. Fique com Deus, uma boa prova, estudem bastante, tenho fé que vocês vão conseguir passar. Deus abençoe a todos e até a próxima.